Como podemos conhecer a vontade de Deus? Como podemos conhecer a vontade de Deus? Eu ouvi falar de um pastor que recebeu um convite para pregar num grande evento na cidade de Las Vegas. A convenção batista da qual ele fazia parte convidou ele para fazer parte dessa grande reunião de centenas e centenas de pastores, num grande auditório. Ele não acreditava, ele era pastor de uma igreja pequena, ele não acreditava que ele recebeu aquele convite. Ele ficou muito animado, entusiasmado, se preparando para aquilo. Mas, uns dias antes dele ir para Las Vegas, uma passagem paga pela convenção, um hotel garantido, uns dias antes, ele animado com a coisa, a sogra dele, que nunca ligou para ele, liga para ele, ligando, falando assim: meu filho, por favor, não vá nessa viagem, eu tive um sonho tão ruim, eu tive um sonho que o avião caiu, que você morreu, por favor, não vá nessa viagem, os céus estão falando para mim que alguma coisa ruim vai acontecer. E ele não sabia o que dizer para ela, e agradeceu, falou que iria considerar. E o pior é que um dia antes, a irmã dele teve também um sonho ruim, e falou para ele também: olha, fala para eles que não dá para você ir, não vai nessa viagem, eu estou com um mau pressentimento, e Deus está falando comigo, esse negócio todo, e quase chorando. E ele ficou muito assim, meio que assustado agora, porque a mãe e a irmã, mas em casa a coisa pegou fogo. A esposa dele começou a ter um pressentimento negativo também, que não era para ele ir nessa viagem, e ela ali também quieta, acho que ela ouviu a conversa da mãe. Eu sei que esse homem, ele tomou uma posição firme, falou: não, eu vou e não vai acontecer nada não vai acontecer nada, isso aí é só pressentimento de vocês. Mas irmãos, a hora que ele chega no aeroporto, a esposa chorando ali, despediu-se dele, ele entra naquele avião, começa todos aqueles procedimentos, falando onde que está a máscara que vai cair caso o avião tenha um problema, fala daquele negócio que vai debaixo do banco para colete salva-vidas, fala das saídas de emergência e tudo mais. Ele começa a ficar meio nervoso, e o nervosismo, o pânico vai tomando conta dele. A hora que ele olha para a pessoa do lado está rezando um terço, e nervosa, quase suando, aquilo deixa ele tenso. E a hora que o avião vai para a pista de decolagem, aquele avião começa a ligar a turbina bem forte, esse homem começa a ficar apavorado, e ele ali disse o seguinte, ele falou: ali eu me senti muito nervoso, então eu decidi que precisava do conforto das Escrituras. Eu peguei minha Bíblia e fiz exatamente aquilo que eu ensino minhas ovelhas a não fazer: roleta russa bíblica. Eu falei: Senhor, eu preciso de uma palavra, fale comigo. E ele abriu em Amós 4:12, e ele leu ali, procurando de Deus alguma coisa que o confortasse, e a palavra disse: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te para encontrar-te com teu Deus. E esse homem, você imagina, ele quase pulou do cinto dele, da cadeira dele, e pediu para parar aquele avião. Mas ele não fez isso, ele continuou ali. E ele foi para Las Vegas, foi na convenção, pregou o melhor sermão da vida dele. Ele foi uma bênção para muita gente. Ele até publicou um livro por causa daquela ida, porque ele obedeceu e foi. Irmãos, como é que podemos saber a vontade de Deus? No Velho Testamento, Deus se revelava de várias formas. No Velho Testamento, Deus se revelava por meio de sonhos. Abraão, Isaac e Jacó tiveram sonhos. No Velho Testamento, Deus se revelava por meio de sinais, de sacerdotes, de profetas, por meio da sua palavra, mesmo que ainda incompleta. Sonhos, sinais. Lembra de Gideão e o famoso pedaço de lã? Por meio dos sacerdotes. Nós vemos lá que os sacerdotes muitas vezes usavam o tal de Urim e Tumim. Alguns traduzem isso como bênção e maldição, mas a tradução literal é luz e perfeição, Urim e Tumim. O Velho Testamento parece indicar que isso caiu em desuso durante o início da monarquia e com a instituição do ministério profético. No Velho Testamento, Deus se comunicava através dos profetas. Em 1 Samuel 9:9 diz assim: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Israel, quando queria saber alguma coisa de Deus, eles iam até o profeta.
Antigamente Deus falava através da sua palavra, mesmo que incompleta. Vocês sabem de cor e podem dizer comigo o Salmo 119:5. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu caminho. Depois Salmo 1 e 2. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos... Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Deus falava através da sua palavra, mesmo que incompleta, no Antigo Testamento. Mesmo assim, havia momentos no Antigo Testamento quando Deus permanecia em silêncio. O caso de Jó é um caso típico. Deus nunca explicou, nunca respondeu a Jó o porquê de tudo aquilo. Jó teve que viver pela fé, fé nos atributos insondáveis de Deus. Um autor falou que o Jó, ele nunca ficou sabendo por que tudo aquilo estava acontecendo com ele, mas ele descansou a sua alma, sabendo que Deus é santo e justo demais para cometer uma injustiça. Deus é poderoso demais para ser vencido pelo mal, pelo diabo. Deus é amoroso demais para cometer uma crueldade, e Deus é sábio demais para se explicar a nós e por nós ser compreendido. Mas e no Novo Testamento? E no Novo Testamento, como é que Deus fala comigo? Como é que Deus fala com você? Como é que Ele fala com seus filhos? Após a vinda de Jesus Cristo ao mundo, Novo Testamento, após a vinda do seu Filho ao mundo, seu ministério aqui, sua morte, sua ressurreição, como é que Deus fala conosco agora? Como é que Deus fala conosco após o derramamento do Espírito Santo? Após o nascimento da igreja, após a realização e o fechamento do cânon bíblico, como é que Deus fala conosco agora? É óbvio que o livro de Atos e a história da igreja revelam que Deus passou a se revelar a nós de uma forma diferente após todas essas coisas importantes se realizarem. E eu poderia nesta manhã falar com vocês que no Novo Testamento Deus fala conosco, Ele tem falado com os seus servos muitas vezes pelo seu Espírito através da oração. Quantas vezes você e eu mudamos de opinião? Deus fala conosco enquanto estamos orando, pedindo por aquele carro novo, pedindo por aquela moto nova, pedindo por aquela namorada. Deus ali, o Espírito vai convencendo a gente, e ali mesmo a gente muda nosso pedido e muda nosso coração enquanto estamos orando, falando: não, Senhor, estou vendo que não é por aí, estou vendo na tua presença, eu estou sentindo vergonha do que eu estou pedindo, eu estou vendo que eu estou forçando a barra. O Espírito de Deus, enquanto oramos muitas vezes, fala conosco. Deus fala conosco através da sua igreja. Quantas vezes eu fui abençoado, Deus falou comigo através da comunhão com os irmãos, através da riqueza dos cânticos, do louvor, da adoração, da pregação da palavra de Deus. As grandes decisões que eu tomei na vida foram em meio a uma pregação. O pregador está lá expondo a palavra de Deus, e eu estou pensando no meu problema e pensando naquilo que está sendo dito, e Deus vai clareando os horizontes, e Deus vai falando comigo. Eu saí daqueles cultos resolvido, decidido quanto a isso, quanto aquilo. Sim, vou casar-me com a Vanger. Saio do culto e caminho para a casa dela, eu lembro até hoje, dirigindo o meu Corcel, modelo antigo ainda, e levando ela para o Vila Diva. Vila Diva era o fim do mundo. Você tinha que pôr o Corcel numa barca, depois tinha que deixar o Corcel ir de Cipó para chegar na zona leste, onde a minha esposa morava. Passava pelas tribos dos índios, pagava lá, fumava o cachimbo da paz e tudo mais, e até chegar no portão da casa dela. E eu lembro que um dia Deus falou comigo num culto, no sentido de me ajudar a tomar essa decisão. Eu falei: Vanja, eu tenho uma coisa importante para te dizer. E ela, naquele tempo não tinha cinto de segurança, ela sentada contra a porta, olhando para mim assim, olhando para a minha glória, para a minha beleza. Ela falou assim: eu também tenho uma coisa para te dizer. Eu falei: você fala primeiro, depois eu falo. Não, você fala primeiro. Ela tinha no coração a mesma coisa, o que Deus tinha colocado no meu coração, naquela semana, naquele culto, naquela mensagem, Deus estava colocando no coração dela: vamos nos casar. Para que continuar esse namoro e ficar prolongando essa tortura, né? A gente louco para aquilo e não, né? Vamos logo, temos condições, o Senhor tem dado um bom emprego para você, um bom emprego para mim, vamos nos casar. E era ali Deus tinha falado com ela, tinha falado comigo. Não é aquele negócio, sabe, ó, Deus falou comigo que você é a mulher da minha vida e você o quê? Né? Não é esse tipo de coisa. É uma coisa, quando Deus fala, Ele fala com os dois, sabe, não há conflito aí.
Mas eu poderia falar para vocês como que Deus usa os seus anjos para muitas vezes interferir em nossa vida e nos revelar a sua vontade e nos desviar de caminhos tortuosos. Hebreus capítulo 1, versículo 14 fala: não são todos eles servos ministradores, espíritos ministradores, enviados por Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eu poderia falar a vocês sobre os atos providenciais de Deus. Eu poderia falar com vocês sobre o toque do Espírito. Paulo certa vez ouviu falar que em Jerusalém aguardava sofrimento, prisão, tortura, mas mesmo assim o Espírito de Deus tocava seu coração, o compelia a ir para Jerusalém apesar do sofrimento. Apesar dos irmãos, os presbíteros de Éfeso falar para ele: não vá, não vá. Ele falou: o Espírito de Deus está me compelindo a ir e enfrentar isso daí, se necessário morrer por causa do nome de Cristo. Eu não estou aqui para ter uma vida boa, segura, confortável. Eu estou aqui para servir e fazer a vontade de Deus. E o Espírito de Deus está mostrando para que eu vá contra o meu instinto natural, que é me proteger. O Espírito de Deus nos compele, Ele toca os nossos corações. 2 semanas atrás, isso não acontece toda hora não, mas 2 semanas atrás eu ia chegando do almoço, eu estava preparando meus últimos trabalhos de escola e começando a preparar esta mensagem. E eu vou chegando no escritório depois do almoço, e na igreja é difícil, as pessoas toda hora estão chegando, interrompendo, e o trabalho não progride, não vai. E eu cheguei mais cedo, eu falei: agora eu vou aproveitar essa tarde e vou falar para a secretária que eu não vou atender ninguém, a menos que for emergência. Mas o Espírito de Deus tocou meu coração quanto a um rapaz chamado Mateus na nossa igreja. Esse menino, seus 16 anos, está afastado. O pai dele, há 2 anos atrás, deixou sua mãe. Isso balançou muito ele. Ele se afastou da igreja, ele se afastou das aulas de músicas que a igreja estava pagando para ele, se esfriou na fé, começou a andar com um pessoal estranho lá. E eu senti: vai lá, visita o Mateus, ele está precisando de uma conversa. E eu fui para a casa dele, ninguém atendia, ele estava dormindo, ele passou a noite na internet. Ali era 2 horas da tarde, que ele estava dormindo ainda. Falei com a sua avó que mora ao lado, juntos entramos, acordamos ele. Falei: Mateus, eu estou aqui, eu preciso falar com você. Eu estou sentindo um peso no coração por você. E falei, e aquele menino foi acordando, e eu estou assumindo que esse menino não quer nada com nada, que eu estou dando aqui talvez um último alerta de Deus, e que a justiça de Deus vai se cumprir na vida dele, porque ele não tem aparência nenhuma de quem está quebrantado, de quem quer mudar ou coisa assim. Mas esse menino falou: pastor, eu estou vivendo uma agonia, foi Deus que enviou o senhor aqui. Semana passada, pergunta para minha mãe, eu falei para ela: mãe, eu preciso voltar para Deus, eu preciso voltar para a igreja, para a comunhão. E é o Senhor Deus que te mandou aqui, pastor. Deus fala conosco, Ele toca nossos corações, que nós estamos em comunhão com Ele, Ele vai nos dirigindo. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que eu vou gastar o meu tempo, o restante do tempo que eu tenho, enfatizando que Deus hoje, Ele fala conosco especialmente e principalmente pelo seu Espírito, através da sua palavra. Eu faço questão de deixar essas duas coisas juntas. Deus não fala só através da sua palavra, mas Ele fala pelo seu Espírito, através da sua palavra. Esse é o jeito normal, principal, especial de Deus falar conosco nesta era da graça, durante o período do Novo Testamento. Pouquíssimas vezes Deus respondeu para mim alguma coisa de outra forma. Normalmente Deus me fala através da sabedoria das Escrituras, pelo seu Espírito. E eu tinha vários exemplos para dar para os irmãos. Eu escolhi um exemplo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Eu gostaria que você visse em primeiro lugar comigo que Timóteo tem tudo a ver com você e comigo. Timóteo não viveu num tempo quando tudo era fácil, quando não havia televisão, pornografia, internet, quando não havia carnalidade. Não, Timóteo viveu num tempo muito parecido como o nosso tempo. Timóteo viveu num tempo difícil, complicado, como nós também vivemos num tempo difícil e complicado. Olha no versículo de 1 a 5 de 2 Timóteo 3. O apóstolo Paulo ali nos dá um pano de fundo. Ele fala: sabe porém isto, nos últimos dias
Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge, Timóteo, foge desse tipo de gente, foge desse tipo de mentalidade, foge, Timóteo, desse estilo de vida. Timóteo enfrentava os problemas que eu e você enfrentamos. Ele enfrentava as tentações que eu e você enfrentamos, as dúvidas, as encruzilhadas que eu e você enfrentamos. Você consegue imaginar Timóteo num sabadão à noite, sozinho, jovem, louco para ter alguém com quem sair, louco para ir num programa, estar numa festa, sozinho em casa, com a mamãe, com a vovó. Papai foi fazer uma viagem, e ele jovem, cheio de adrenalina, pensando, puxa vida, naquela igreja em Roma, quando nós fizemos aquele intercâmbio, aquelas duas irmãs lindas lá, deram tanta bola para mim, a Trifena e a Trifosa. Como que elas foram simpáticas. Quando eu fiquei hospedado na casa delas, elas foram muito, poxa, elas deram um sinal que elas foram com a minha cara. Será que eu deveria começar um relacionamento, um namoro? E se eu deveria começar um namoro, com quem? Com a Trifena ou com a Trifosa? As duas são lindas, são irmãs gêmeas. Qual delas? As duas demonstraram uma boa atitude e receptividade a mim. Mas será que eu deveria? Será que o dom de Deus para a minha vida, o chamado de Deus para mim não é ser solteiro e permanecer solteiro? O que será que eu devo fazer? E quanto à minha vocação profissional, o que eu deveria ser? Do jeito que os meus estudos estão encaminhando, eu poderia ser um escriba, mas Paulo está falando sobre um chamado missionário, está me convidando para viajar com ele. O que eu deveria fazer da minha vida profissional? Como eu deveria investir meus dons e talentos? Campo de missões ou vou trabalhar como um escriba? Timóteo precisava de direção, Timóteo precisava de orientação, respostas. Timóteo precisava de crescer e amadurecer e acertar na vida. É isso que ele queria, essa era a vontade de Deus para ele. Mas o que Paulo disse para Timóteo? Paulo fala: Timóteo, eu sei que você é jovem, você tem muitas questões e questionamentos e dúvidas. Timóteo, faça o seguinte, vamos começar a orar. Você ora pedindo de Deus visões, pedindo de Deus sonhos, pedindo de Deus revelação. Timóteo, eu consegui um urim e um tumim, nós vamos usar para você tomar suas decisões. Você vai carregar num bolso, no seu peito, como os sacerdotes do Antigo Testamento carregavam. E quando você tiver uma dúvida, você vai chacoalhar aquilo e vai soltar e vai ver se Deus quer ou não quer, se é maldição ou se é bênção, se é luz ou se é outra coisa. Não, Timóteo, Paulo não falou isso para Timóteo. Paulo falou para Timóteo, olha lá no versículo 14, capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 14. Paulo disse a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Timóteo, permanece nas sagradas letras. Timóteo, permanece nas escrituras. Nelas você irá encontrar, pelo Espírito de Deus, elas serão lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Timóteo, se você quer conhecer a vontade de Deus, se você quer acertar na vida, como eu sei que você quer, permaneça na palavra de Deus. Nela você vai encontrar ensino, você vai encontrar lições, exemplos e instruções sobre a vida em todas as suas áreas. Timóteo, permaneça na palavra de Deus, permaneça, porque nela você encontra ensino, nela você encontra repreensão. Isso quer dizer o que, Timóteo? Se você vier a errar, a palavra de Deus o trará de volta ao arrependimento, ao abraço de Deus, à bênção de Deus. Ela tem esse efeito de nos corrigir, nos colocar de volta no trilho. Depois, a palavra de Deus também, ela é poderosa para fazer a correção, para
corrigir aquilo que o pecado danificou. Quando você erra, você acaba criando problemas, você acaba machucando, você acaba destruindo parte da sua vida, a palavra de Deus, ela é poderosa para ajudar a desentortar aquilo que... Pensei que ele ia sair para desligar a chuva, que está atrapalhando. Na palavra de Deus, Timóteo, você vai encontrar educação em justiça. Educação em justiça. A palavra de Deus, ela é uma super universidade que realmente vai preparar você para os desafios da vida, para enfrentar as alegrias da vida, os desafios da vida. Timóteo, a palavra de Deus, ela revela a mente de Deus, o estado do ser humano, o caminho para a sua salvação, o destino final dos pecadores e a alegria eterna dos salvos. Timóteo, na palavra de Deus, você vai encontrar doutrinas que são santas, os seus preceitos são indispensáveis, suas histórias são verdadeiras, suas profecias são verazes e a sua mensagem é poderosa. Timóteo, estude a palavra de Deus para tornar-se sábio, creia nela para ficar seguro, pratique-a para ser santo. Sua luz iluminará os seus caminhos, suas verdades alimentarão a sua alma, as suas promessas confortarão o seu coração. Ela é como o mapa nas mãos do viajante, é como a bússola nas mãos do navegador, ela é como a espada nas mãos do soldado. Nela, Cristo é o personagem principal, sua morte, sua ressurreição são nossa vitória e alegria, e a glória de Deus é o objetivo principal desse livro sagrado. Timóteo, permanece nas Escrituras, porque através delas nós passamos pelo paraíso perdido e entendemos o nosso grande, trágico erro lá no Jardim do Éden. Depois somos levados ao Calvário, onde sentimos o amor de Deus e descobrimos nossa grande oportunidade. Depois a Bíblia nos conduz à sepultura vazia, aonde confirmamos a sua vitória, a vitória de Cristo a nosso favor. E por fim nós somos levados pela palavra de Deus à presença do Rei dos Reis. Timóteo, permanece nas Sagradas Escrituras. Jovem, você tem dúvidas? Você, como Timóteo, enfrenta um mundo complicado, um mundo decadente, um mundo depravado. Você luta contra as suas próprias inclinações carnais. Você tem dúvidas? Fica na palavra, permanece na palavra. Pelo Espírito de Deus, através da palavra, nós somos instruídos. Isso que eu estou falando para você aqui não é balela, não é discurso de pastor, não é teoria que eu estudei e estou passando para vocês, é experiência de vida com Deus. O Senhor tem sido fiel para comigo, Ele tem sempre me dado a direção certa, não do jeito que eu gostaria, mas pelo Espírito, através da palavra, da comunhão com os irmãos, das pregações, da leitura bíblica, da meditação. O Senhor vai abrindo as portas. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Irmãos, lâmpada, a lâmpada da qual Davi se refere aí, não é um farol de milha. Deus me deu um carro que tem 6 faróis na frente. Você acende esses 6 faróis, eles iluminam quase que 2, 3 quilômetros na sua frente. Mas Davi não estava falando disso. A palavra de Deus não é um farol, um sebié, não é um farol de milha. A palavra de Deus, agora tem um xenon, é isso? Né? Não, a palavra de Deus é lâmpada, é um tipo de uma chaleirinha com uma luzinha, um pavio ali, é lâmpada. Ela mostra 1 metro, 2 na sua frente, e conforme você dá pela fé aquele passo, ela mostra mais um pouco, e para você assim vai vivendo pela fé, em comunhão com Deus. Eu gosto de pensar na seguinte analogia: Deus poderia mostrar para nós, dar o mapa da sua vontade para as nossas vidas, falar, está aqui, olha, está tudo esclarecido, o cronograma, está aqui a agenda de 2009, 2010, 2020, você vai seguindo, aqui está o meu plano revelado para você. Mas Deus não faz isso, Ele quer que a gente mantenha contato com Ele diário. E a analogia que eu faço é assim: o pai rico manda o filho para a universidade, e ele fala, filhão, você vai morar sozinho, eu quero que toda sexta-feira você liga para mim, e fala para mim quanto é que você precisa, de dinheiro para a próxima semana. E daí eu falo para a secretária depositar na sua conta. E o menino fala, pai, mas por que o senhor não deposita uns 3 por mês, uns 2 por mês na minha conta, uns 5 por mês, só deposita lá por mês, manda, eu me viro, pai. Não, eu quero toda sexta-feira, você liga para mim. Mas pai,
o senhor tem tanto dinheiro, o senhor poderia dar logo, põe um monte na minha conta, dá um cartão de crédito. Não, não, eu quero que você me liga toda sexta-feira e fala quanto você precisa. E a gente sabe que a intenção desse pai, ele não está tão preocupado com a parte financeira do filho, mas está preocupado que o filho mantenha contato com ele, dependência dele, mantenha comunicação com ele. Quando o filho liga para falar, eu preciso de mais 300, eu preciso de mais 500, o pai vai poder perguntar, e como que você está? Como é que estão as coisas? Me fala, e as paqueras, e os estudos, e o carro como é que está? E você está bem, filho? Você está alegre, está feliz, está contente? Você acha que esse é o caminho mesmo de Deus para você? E assim Deus faz conosco. Nós gostaríamos que Deus mandasse para nós, nos mandasse assim já um cronograma dos próximos 20 anos. Mas Deus vai pelo Espírito, através da palavra, pouco a pouco revelando sua vontade para nós. Pastor, agora estou pensando o que talvez alguns de vocês pensem. Você veio aqui talvez querendo decidir sobre um casamento, sobre uma profissão, e você está achando que, esperando que um pastor aqui, ou eu, ou qualquer um dos outros, venha te dar aquela resposta, né? É para casar, não é para casar, é para ser médico, é para ser... Pastor, não funciona para mim, fala para mim, o que o senhor diria para um jovem como eu, que na palavra não consigo, tudo isso que o senhor falou aí. Eu leio a palavra, eu medito a palavra, através dos sermões da minha igreja, eu escutei tanto sermão, Deus nunca falou comigo através de um sermão. Eu tenho dificuldade em conhecer a vontade revelada de Deus, pelo Espírito e através da palavra. O que eu devo fazer? Eu tenho 3 respostas para você. Eu vou começar assumindo o seguinte, porque o que está acontecendo com você pode ser algo simples, o que está acontecendo com você pode ser algo mais complexo. Eu vou começar pelo problema mais simples, é o problema de algumas pessoas dentro da igreja. Daí eu vou para outra coisa, outro motivo, outra causa de você estar tendo dificuldade de sentir a direção de Deus para a sua vida, e de ouvir a voz de Deus através da sua palavra pelo seu Espírito. Mas eu gostaria de começar por algo simples. Quando o meu carro deu problema, o pneu, a direção começou a jogar, eu fui num bom mecânico, aí ele falou para mim, olha, eu falei, você acha que precisa trocar a caixa de direção? Ele falou, não, vamos começar pelas coisas mais elementares, vamos primeiro calibrar o pneu, às vezes é só uma descalibragem de pneu, você vai trocar a caixa de direção. Depois, nós calibramos o pneu, a direção continuou assim, ele falou, ok, agora nós vamos balancear as rodas. E daí balanceou as rodas e a caixa continuou. Ele falou, mas poderia ter sido só isso. Agora nós vamos alinhar a direção. E quando alinhou a direção, o carro ficou legal. Não precisou trocar a caixa de direção, que seria a última coisa. E eu vou começar com vocês usando essa mesma sabedoria popular aí. Primeira causa possível, por que você não sente a direção de Deus na sua vida? Você não escuta a voz de Deus? Deus parece não se revelar a você, não responder as suas perguntas através da palavra de Deus. Por quê? Eu faço para você a pergunta que Filipe fez para o eunuco. Você entende o que você está lendo? Você entende o que você está escutando? É uma pergunta bem básica. Geralmente um crente recém-plantado, ele precisa ser discipulado e orientado por alguém mais experiente na palavra. Por isso que em Mateus, na grande comissão, Jesus falou, Mateus 28, ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses discípulos, todo o conselho de Deus, ensinando introduzindo esses discípulos na palavra. Você foi discipulado, está sendo discipulado, alguém está te ajudando a estudar a palavra de Deus? Deus repartiu a sua igreja em rebanhos locais, e a esses rebanhos Deus distribuiu dons. Tem homens na sua igreja que são aptos, mulheres são aptas a ensinar, discipular, ajudar você a entender a palavra de Deus. Agora tem um problema mais básico ainda. Você entende o que você lê? Você entende o que você escuta? Eu falo isso com dor no coração porque estamos vivendo dias horríveis, dias quando a televisão conseguiu emburrecer o povo. Os jovens de hoje, eles leem um texto e não entendem o que leram. Eles conseguem ler em voz alta, às vezes leem até bem, mas não conseguem interpretar, não conseguem entender o que leram. Tem gente que escuta na minha igreja os sermões que eu prego, na porta da igreja fala, pastor, que sermão maravilhoso.
Eu falo, o que que eu falei? E a pessoa não sabe. Eu falei, eu gostei daquela piada, eu gostei daquela ilustração, eu achei muito interessante. E às vezes eles forçam uma coisa que eu falei e aplicam aquilo de forma errônea nas suas vidas. A TV e o mundo virtual gerou aquilo que as pessoas hoje chamam de analfabetos literários. Se esse é o seu problema, você precisa aprender a ler e interpretar. Você precisa aprender a ouvir e entender. E essa é uma coisa que você tem que ir orando a Deus e pedindo de Deus ajuda quanto a isto. Você precisa abrir a palavra de Deus com a ajuda de outra pessoa, com a ajuda de ferramentas, com a ajuda de homens como John Piper, como homens como Spurgeon, pessoas que escreveram bons comentários, escreveram boas devocionais. Você vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Segunda coisa, se o seu problema não é esse, você entende o que lê, você entende o que escuta, qual pode ser o seu problema em relação a não ouvir a voz de Deus através da sua palavra pelo seu Espírito? A segunda razão é uma razão prática também, você, quando vai a Deus, buscando respostas para as suas perguntas, você realmente está interessado? Você realmente está interessado? Em Jeremias 29:13, Deus disse para os cativos na Babilônia: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Você está realmente interessado? Quando você busca pela vontade de Deus em sua palavra, você busca de todo o coração. Rapidamente eu vou contar aqui uma ilustração que é joia. Você usa isso bastante em evangelismo, quando você nota que a pessoa está questionando, mas não está interessado. Talvez você já ouviu isso aí, a história daquele rapaz que já tinha resolvido sua situação: eu vou me casar com a fulana. Ele já tinha resolvido a sua situação matrimonial, civil. Ele já tinha resolvido a questão da sua profissão: eu vou ser professor. Agora ele queria resolver a questão mais importante da sua vida, que era a sua situação espiritual: eu vou crer em Deus, não vou crer em Deus, vou ser um cristão ou vou ser um ateu. E ele começou a ir em várias igrejas, em várias religiões, pesquisando a religião para escolher uma para si. Mas frustrado, no fim de uma grande pesquisa, ele falou: eu não encontrei Deus em igreja nenhuma, não encontrei Deus em religião nenhuma, eu vou ser ateu. Ele dizia para o seu colega. O colega falou: cara, não faça isso. Antes de encerrar a sua pesquisa, o seu research, faz o seguinte: vai na casa do meu vizinho. O meu vizinho é um homem simples, mas é um homem que lê a sua Bíblia e vive a palavra de Deus. Ele é um homem que conhece a Deus, você percebe no rosto dele a alegria do Senhor. Ele é um homem que tem uma fé viva com Deus. Eu gostaria que você conversasse com o meu vizinho antes de tomar a sua decisão final pelo ateísmo. E ele foi, pegou o endereço, chegou na casa desse senhor, bateu, o senhor atendeu, ele explicou o porquê que ele estava ali. O senhor, com alegria, levou-o para o fundo do quintal, abriu a Bíblia em Jeremias 29:13, leu esse texto para ele: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E daí esse homem falou assim: não sei se você entendeu o que Deus está dizendo aqui? Eu falei: eu acho que sim. Não, mas você não entendeu não, vem aqui. E pegou o rapaz e encheu um tanque, lá no fundo do quintal, um tanque, encheu de água, o tanque ficou babando de água. Pediu para o rapaz: tire a sua camisa. O rapaz tirou a camisa, falou: agora, deixa eu fazer o seguinte com você, coloca o seu rosto dentro da água. O rapaz colocou, falou: coloque suas mãos para trás. Eu vou fazer, não estranhe o que eu vou fazer, apenas preste atenção e procure aprender o que eu estou querendo dizer para você com isso. E daí o senhor pegou as suas duas mãos, colocou sobre a nuca do rapaz e afundou a cabeça na água, e segurou a cabeça daquele rapaz debaixo da água, submergido na água. E o rapaz ficou lá, achando aquilo tudo muito esquisito, meio assustado com tudo aquilo. Passou 15 segundos, passou 20 segundos, soltou umas bolinhas, blum, blum. 30 segundos ele começou a mexer com a mão. O homem parece que firmou a cabeça dele, bem firmada, de um jeito que as suas mãos não tinham acesso ao homem. E aquele rapaz falou: esse cara é doido, esse cara vai me matar. E o rapaz começou a lutar pela vida, e começou a querer tirar, mas ele estava numa posição que não tinha, o outro tinha todas as vantagens ergonométricas. Então o rapaz começou a ficar desesperado, as bolhas foram, o ar todo foi. E daí, quando o rapaz começou a engolir água, aquele senhor o liberou, tirou a mão e saiu. E o rapaz, imagina em câmera lenta, num filme como fica legal isso daí. O rapaz saiu daquele
daquele tanque assim, né? Você está ficando louco, vovô? Eu venho aqui para falar de Deus, olha o que você me apronta, que qual é tua? E o homem pegou uma toalha e jogou para ele. Falou, calma, calma, deixa eu te explicar. Lembra o versículo que eu te mostrei? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jovem, o que Deus está dizendo para você nesse versículo é assim: o dia que você buscá-lo, do jeito que você buscou o ar, nesses últimos segundos dentro desse tanque, você vai encontrá-lo. O dia que você buscar a Deus, do jeito que você procurou sua namorada, do jeito que você procurou a sua profissão, do jeito que você procura um prato de arroz com feijão, bife e cebola lá para 1h da tarde, o dia que você procurar a Deus, do jeito que você procura um fim de semana divertido, você vai encontrá-lo. É a promessa de Deus. Você está realmente interessado? Até Erasmo, o inimigo dos reformadores, confessou o seguinte: posso testificar por experiência própria que as escrituras são de pouca ajuda quando lidas de forma leviana e descuidada. Entretanto, quando lidas com diligência e atenção, têm uma eficácia que não pode ser encontrada em nenhum outro livro. Até um arminiano sabe disso. Você entende o que você lê? Você está realmente interessado? Agora a pergunta mais crucial, eu espero que o seu problema não caia aqui nessa questão, mas se cair você tem que ser sincero. A pergunta que eu lhe faço é esta: você tem o Espírito de Deus? O Espírito de Deus tem a você? Porque tem muita gente que está dentro da igreja e fica folhando a Bíblia, estudando a Bíblia, até prepara estudos, mas nunca sente a presença de Deus, nunca escuta a voz de Deus, porque não tem o Espírito de Deus. E veja bem, o que eu tenho dito é que Deus se comunica no Novo Testamento a nós pelo Espírito, através da palavra. Se você não tem o Espírito de Deus, como que você vai entender a palavra de Deus? Olha o que diz 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14 fala: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sem o Espírito de Deus, nada faz sentido para você. O sermão é tão legal para alguns ao seu redor. Tem gente chorando perto de você, tocado por Deus. Tem gente sendo iluminado. Tem gente encontrando 1000 respostas através de uma mensagem. Para você é nada, porque você não tem o Espírito de Deus. Pode ser que esse seja o caso. Pastor, como ter o Espírito de Deus? Daí nós vamos para João capítulo 3, a conversa de Nicodemos com Jesus. Nicodemos vem elogiando Jesus. Jesus já fala: eu sei o que você quer, eu sei o que você está querendo, eu sei qual a sua pergunta, e eu já vou dizer para você, para a gente economizar tempo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode nem ver o reino de Deus, quanto menos entrar lá. Você precisa nascer outra vez, Nicodemos. Você precisa passar por uma experiência espiritual muito radical, uma experiência transformadora. Você precisa nascer do Espírito de Deus. Mas o que eu faço? Como é que eu faço isso? Não tem como você fazer. O Espírito de Deus é soberano, ele é como o vento, ele sopra onde quiser. Nicodemos, você precisa, você não pode. Essa é a sua situação. Não, Jesus não falou para Nicodemos: você precisa levantar o bracinho e ir na frente da igreja na hora do apelo e fazer oração do pecador. Jesus não falou isso para ele. Ele falou: Nicodemos, o que você está buscando depende dos céus, depende do Espírito de Deus. Você está num buraco, você precisa sair desse buraco, mas você não pode. O que você pode é olhar para cima e clamar: Deus, Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso você pode fazer. E é isso que eu aconselho você que não é nascido de novo, você que não tem ainda esse novo coração, você que ainda não passou por essa cirurgia cardíaca espiritual, quando Deus, que foi profetizada por Deus lá em Ezequiel no Antigo Testamento, e aqui em João 3, eu acredito que Deus está falando sobre isso, essa experiência maravilhosa que muitos aqui passaram, você precisa passar também, essa experiência de quando o Espírito de Deus te visita de uma forma especial, ele arranca de você esse coração de pedra, e te dá um coração de carne, um coração vivo, espiritual, que deseja as coisas de Deus, entende as coisas de Deus, que por Deus é capacitado para obedecer e seguir essas coisas e por elas ser abençoados. Você já passou por essa experiência? Se você não tem isso, não adianta. Pastor, como saber se eu passei por essa experiência ou não? Como que é essa experiência? Olha, eu vou dar aqui rapidamente algumas dicas. Como você sabe que o Espírito Santo te visitou e a coisa é para valer, e você tem o Espírito de Deus?
Primeira coisa, quando o Espírito Santo visita, e ele pode fazer isso de uma forma momentânea, repentina, é uma experiência bem demarcada no tempo e no espaço. Ele pode ser uma reunião como essa, pode ser através dos anos, como foi no meu caso. O Espírito Santo de Deus foi me atraindo pouco a pouco. Eu não sei precisar exatamente o dia. Houveram dias na minha vida onde eu fui me entregando, onde o Espírito foi abrindo o meu entendimento. Mas o que acontece é quando o Espírito de Deus visita alguém. A visita que você deseja do Espírito de Deus é essa. Em primeiro lugar, vem sobre você uma tremenda convicção do seu próprio pecado. Você começa a enxergar como que você é orgulhoso, como que você é vaidoso, como que você é egoísta. Você começa a sentir o mau cheiro da sua depravação. Quando o Espírito Santo se revela a nós, isso acontece. Depois o que acontece? Vem sobre você uma desilusão com as coisas passageiras desse mundo. Porque o diabo logo vem ver você triste, e o diabo logo vem e te traz pratos, ele te traz programas, e você até às vezes tenta, e vai, e aceita essas ofertas, esses atalhos do diabo, do inimigo, mas eles não te satisfazem, você volta para casa pior, e você começa a crescer nessa desilusão com as coisas passageiras desse mundo, convicção do pecado, desilusão com as coisas desse mundo. Depois o Espírito Santo lhe dá arrependimento, depois o Espírito Santo lhe dá uma visão clara de quem é Jesus Cristo. Lá em Mateus 16, versículo 13, vamos abrir rapidamente, Mateus 16, versículo 13, visão clara de quem é Jesus Cristo. Mateus 16, versículo 13, como saber que o Espírito Santo de Deus me visitou? Ele me deu convicção do pecado, ele me deu uma desilusão com as coisas desse mundo, ele me deu arrependimento, uma vontade de mudança, uma vontade... Ele me abriu os olhos para enxergar quem é Jesus Cristo, o que Jesus Cristo oferece para mim, o que Jesus Cristo fez por mim. Ele me dá um desejo de buscar a Cristo, uma visão clara de quem Cristo é. Em Mateus 16, 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quando o Espírito Santo, ele nos visita, ele se revela a nós, ele nos dá uma visão clara de quem é Jesus. E a minha maior frustração no ministério é ver tanta gente batizado dentro de igreja batista, presbiteriana, pentecostal, que nunca teve realmente seus olhos abertos, em primeiro lugar para a sua depravação, em segundo lugar, pessoas que nunca se desiludiram com as coisas passageiras desse mundo, em terceiro lugar, pessoas que nunca experimentaram o verdadeiro arrependimento, alguns remorsos momentâneos, e pessoas, a desgraça maior, pessoas que nunca tiveram seus olhos abertos, iluminados pelo Espírito de Deus, para enxergar quem é Jesus, na sua beleza, na sua grandeza, na sua sublimidade. E talvez é o caso de alguns de vocês que estão aqui nesse acampamento, estão aqui, mas ainda não tiveram um encontro marcante com Jesus na estrada para Damasco. Você ainda não caiu por terra, você ainda não teve, os seus ouvidos espirituais não foram descobertos e curados para poder ouvir a voz de Jesus, e Ele revelar para você o seu plano para a sua vida. E por isso nesta hora eu vou tomar um tempo e fazer das palavras de um pastor negro que eu conheço as minhas palavras, e eu vou apresentar para você um pouco do que eu conheço acerca de Jesus Cristo. Preste atenção, escute agora. Quem é Jesus? Você o conhece? Essa é a minha pergunta. A Bíblia diz que Ele é 7 vezes rei. Ele é rei dos judeus, Ele é o rei da justiça, Ele é o rei eterno, Ele é o rei da paz, Ele é o rei do amor, Ele é o rei da glória, Ele é o rei dos reis. Este é o meu Jesus. Você o conhece? Você o conhece? Ele é quem criou os céus e a terra. Os céus e a terra declaram a sua glória, o firmamento, as obras das suas mãos. Em outras palavras, não há como nós medirmos o seu amor, a sua força, o seu poder. Nem o telescópio mais poderoso consegue alcançar o fim do seu universo. Nenhuma barreira é suficiente para impedir que as suas misericórdias se revelem a cada manhã. Você conhece o meu Jesus? Ele é infinitamente forte, Ele é plenamente sincero, Ele é absolutamente leal, Ele é grandiosamente misericordioso, Ele é soberanamente poderoso, Ele é completamente gracioso. Este é o meu rei, o rei Jesus. Você o conhece? Ele já se revelou a você.
Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador dos pecadores, o amigo dos pecadores. Ele é a peça central da nossa civilização. Ele é autossuficiente, Ele é augusto, Ele é singular, Ele é inigualável, Ele é supremo, Ele é indispensável. Ele detém o mais alto conceito na literatura. Ele é a personalidade principal da filosofia. Ele é o problema supremo dos críticos, dos racionalistas. Ele é a doutrina fundamental da teologia. Ele é o motivador principal de toda a filantropia neste mundo. Ele é a necessidade cardinal para a esperança humana neste mundo. Esse é o meu rei, você o conhece, você o conhece. Ele é o único capaz de suprir todas as suas necessidades. Ele dá força ao cansado e Ele multiplica as forças do que está enfraquecido. Ele protege o tentado, Ele simpatiza e salva, Ele cura o enfermo, Ele purifica o leproso, Ele perdoa os pecados, Ele abençoa os jovens, Ele valoriza os adultos, Ele ampara os idosos, Ele recompensa os dirigentes, Ele promove os humildes. Esse é o meu rei, você o conhece. Ele habita num alto e sublime trono, mas Ele também habita com aquele que está contrito e abatido de espírito. Nele você encontra o princípio da sabedoria, o caminho para a paz, a base para a justiça, o exemplo para a santidade. Através dele você tem livre acesso direto ao trono da graça de Deus. Ele é o Senhor dos exércitos, o leão da tribo de Judá. Ele é o mestre dos poderosos, Ele é o capitão dos conquistadores, Ele é o superior dos legisladores, Ele é o governador dos governadores, Ele é o príncipe dos príncipes, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Este é o meu Jesus, este é o meu rei. Você já teve um encontro com Ele. Ele, quando se revela a você, quando Jesus se revela a alguém, essa pessoa não consegue tirá-lo da sua mente, essa pessoa não consegue fugir do seu amor, essa pessoa não consegue escapar do seu cuidado, essa pessoa não consegue desejar a sua ausência, essa pessoa não consegue viver sem a sua presença. Os fariseus não o suportavam, Pilatos não conseguiu achar um pecado nele, Herodes não podia matá-lo, a morte não o derrotou, a sepultura não o prendeu. Por isso, neste exato momento, a Bíblia diz que ele está assentado à direita do Pai, intercedendo pelos seus escolhidos e dizendo para todos que ainda estão vivendo no pecado: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo para você nesse acampamento, nessa conferência: você está cansado de viver longe de Deus, você está cansado de viver essa vida medíocre no pecado, você está cansado de viver de acordo com os valores vazios e passageiros desse mundo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Essa é a promessa dele. Jesus está dizendo para você: comigo e junto com toda a igreja de Deus, vinde a mim, e você comigo e junto com toda a igreja de Deus, pelo meu Espírito e através da minha palavra, você não apenas irá conhecer os meus segredos, a minha vontade, mas você receberá também força para cumpri-la. Você, pela minha graça, irá descobrir que a minha vontade para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém. Amém. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Tem gente aqui precisando falar com Deus. Tem gente aqui precisando se acertar com o Senhor. Tem gente aqui precisando clamar: Senhor, se revela a mim, tem misericórdia de mim. Senhor, me derruba no chão, Senhor. Eu quero ter esse encontro maravilhoso com o Senhor. Abra meus olhos para que eu possa ver Cristo. Senhor, eu quero deixar essa religiosidade superficial, vazia, pequena, medíocre. Eu quero experimentar a sua graça na sua inteireza. Por favor, faça com que meu cálice espiritual possa transbordar da sua graça. Querido Deus e Pai, queremos tanto a sua vontade, Senhor. Estamos cansados de viver os nossos planos, os valores desse mundo. Senhor Deus, estamos nesse congresso, estamos nessa conferência, Senhor, para saber como conhecer mais da sua vontade. Eu te louvo, Senhor, te agradeço por tantos que aqui estão, que já têm nas mãos a tua palavra, e que já têm no coração o teu Espírito. Louvado seja o teu nome pela conversão de cada um deles. Mas nesta hora, Pai, nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de alguns jovens, de algumas pessoas que aqui estão, Senhor, que porventura ainda não tiveram esse encontro marcado pelo Senhor. Pai, nós
Acabamos de explicar, Senhor, eles se encontram num buraco, eles precisam sair, mas não podem, Senhor, mas nesta hora, em oração, nós clamamos: Pai, tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E por favor, Senhor Jesus, na sua graça e misericórdia, nos chame para a sua presença. Abra nossos olhos, Pai, nos salve, nos transforme, nos dê essa nova vida. É o que nós lhe pedimos, é o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.